Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. All things are possible. Only. O Éden Satânico, mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham em 29 de agosto de 1965, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, USA. Let us bow. Dear God, we're grateful to you tonight for this grand opportunity to come again in the name of the Lord Jesus, to meet our enemy, your enemy, out here on the field of battle with the Word to drive him away from the midst of your people. Vamos inclinar. Amado Deus, estamos agradecidos a Ti nesta noite por esta grande oportunidade de vir novamente no nome do Senhor Jesus para fazer frente a nosso inimigo, teu inimigo, aqui fora no campo de batalha, para expulsá-lo do meio do teu povo com a palavra. That they might see tonight, Lord, the gospel light. I pray that you'll anoint our eyes with the eye salve, that it might be open to the truth, that we might leave here saying within our hearts, para que eles possam ver esta noite, Senhor, a luz do Evangelho, rogo que Tu unjas nossos olhos com colírio, para que possam ser abertos à verdade, que possamos nos ir daqui dizendo em nossos corações. Hearts burn within us as He spoke to us along the road. Não ardiam nossos corações enquanto Ele nos falava ao longo do caminho? Sick and afflicted, encourage the discouraged, lift up the feeble hands that once hung down. Cure aos enfermos e aos aflitos, dá ânimo ao desanimado, levanta as mãos débeis que uma vez pendiam. Look to the coming of the Lord Jesus, which we believe is at hand. We ask this in Jesus' name, amen. Amen. Que possamos olhar para a vinda do Senhor Jesus, a qual cremos estar próxima. Isto pedimos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. I will try to be briefly tonight because I know many has come from different sections of the country for the service or stayed over some of you and have to go back. Nesta noite tratarei de ser breve porque sei que pelo serviço muitos têm vindo de diferentes lugares do país ou alguns de vocês têm ficado e talvez tenham que voltar. Maybe a way to get back. Thank you. Por algum meio de regresso e eu lhes agradeço. This morning I wanted to hear Brother Neville myself, and I heard him many times and never heard him any time, but what I appreciate him. But this morning, a timely message. Esta manhã desejava ouvir por mim mesmo o irmão Neville. Lhe tenho ouvido muitas vezes e nunca lhe ouvi uma vez, porém, quanto lhe apreciava, porém, nesta manhã, esta mensagem oportuna. The leading of the Lord to listen to that this morning. Eu sei que teve a direção do Senhor para atender a isso nesta manhã. And I see why you people like to come and listen to him also. Muito bem, e vejo por que que vocês gostam de vir escutá-lo também. He'll always do you good, I'm sure, to listen to him. E ele sempre lhes fará bem, estou seguro que lhe entendem ou atendem. On some of my interviews today, this morning and this afternoon, I still have many to go. Hoje estava tratando de pôr em dias algumas de minhas entrevistas nesta manhã e nesta tarde. Ainda tenho muitas para continuar. I believe as Jethro told Moses one time, said it's just too much for you. So we've got plenty of brothers here on your problems, and every one of them has been legitimate. Fine things that has to be taken care of. Creio que foi Jetro que uma vez disse a Moisés, é demasiado para ti,
Assim temos suficientes irmãos aqui no problema de vocês e cada um deles tem sido legítimo e são coisas boas para dar-lhes atenção. And I would recommend our pastor, Brother Mann, and other ministers of our faith here, you can go to them. They tell you just exactly the thing to do. Some people, their children intermarrying or things that's wrong, and these men could help you just the same as anyone else because they're servants of Christ. E eu recomendaria a nosso pastor, o irmão Mann, e outros ministros aqui da nossa fé, vocês podem ir a eles. Te diriam exatamente o que tens que fazer. Algumas pessoas, seus filhos, casando-se e desentendendo-se do parentesco, ou coisas que estão mal, estes homens lhes podem ajudar, igual a qualquer outro, porquanto são servos de Cristo. I mean, I'm sure they will give you the help that you need. I can't get to all of them. There's just so many. Everywhere you go, they just keep accumulating higher and higher, you see. And you want to get to every one of them, but you can't do it. But I'm constantly praying that God, and somehow, will work it out all right for you. Não posso chegar a eles. Há tantos a todo lado que vais. Só se mantém acumulando-se mais e mais alto, vocês veem e vocês querem chegar a cada um deles. Porém, não podem consegui-lo. Mas estou orando constantemente para que Deus, de certo modo, o resolva bem para você. Tonight, we want to go to the Scripture and read a portion of the Scripture out of Genesis, the 3rd chapter. And just refer back a little bit to some things that we've been talking about in times past, and see if the Lord Jesus will give us a little bit more to what we will know when we go out. I pray that He will. Agora, esta noite, queremos ir à Escritura e do capítulo 3 de Gênesis, ler uma porção da Escritura e só voltar a expressar um pouco algumas coisas que temos estado falando em tempos passados e ver se o Senhor Jesus nos dará um pouco mais ao que saberemos quando sairmos. Rogo que Ele o faça. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, God hath said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. God has said, Ye shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. And when the Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a saw mulher, that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Lord, add His blessings to the reading of His Word. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. I would like to take a text tonight out of that and call Satan's Eden. Agora, nesta noite, daí gostaria de tomar o texto e chamá-lo o Éden de Satanás.
Very crude little thing to say of Satan's Eden. It kind of matches in the other Sunday night, I believe, when I was speaking to you here about a thinking man's filter and a holy man's taste. Coisa muito franca para se dizer, Éden de Satanás. Creio que concorda com a outra noite de domingo, quando lhes estava falando acerca do filtro do homem que pensa e o gosto do homem santo. And sometimes these little crude expressions brings us to something that gets us to study and puts you to reading the Word. Algumas vezes estas pequenas expressões rudes nos trazem a algo e nos faz estudar e nos pôr a ler a palavra. What I want all my congregation to do, man shall Isso é o que eu desejo que faça toda a minha congregação. bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So read the Word, study it, and study it with the eyes of God to give your intellectuals understanding of how that we should live in this present day. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim leiam a palavra, estudem-na, e estude-a com os olhos de Deus para dar a teu entendimento intelectual como devemos viver neste dia presente. Down tonight just to speak to you, to say, well, I could do this or that. I like to speak with the people as much as I'd like to even go home with each one of you tonight. Agora vir esta noite só para falar-lhes, para dizer, bom, eu poderia fazer isto ou aquilo, me agradaria ainda ir para casa com cada um de vocês esta noite. God knows that's true. Deus sabe que isso é a verdade. Home with each one of you and eat breakfast with you in the morning and go out and squirrel hunt with you tomorrow afternoon. See, Me agradaria ir para casa com cada um de vocês e pela manhã tomar o desejum com vocês e sair amanhã pela tarde a caçar esquilos, bem? do that, but I can't do that. Me agradaria fazer isso, porém não posso fazer. I'd like to go home and just sit down and talk with you, sit on the porch after the service and speak with you a while, talk to you about your welfare and about God. I would love to do that. Man, Me agradaria ir para casa e assentar-me e conversar com vocês um momento e falar com vocês acerca da felicidade e acerca de Deus. Me agradaria fazer isso. in here, God knows I'd like to do that. Homem e mulher aqui, Deus sabe que eu gostaria de fazer isso. I can't do it. It's just such a pull and a string. And in this nervous age that we're living in, and I'm a nervous person myself, Mas não posso fazer. Há tanto esforço e tensão, e nessa era nervosa em que vivemos, e eu mesmo sou uma pessoa nervosa. something I've just got to do it, and tomorrow it's a million miles from me, something's done, cut in and done this and that, and you have a time trying to keep your wits together. Hoje fiz o propósito de algo. É que tenho que fazê-lo e amanhã está a 1 milhão de milhas de mim, e de fato algo tem interrompido e tem feito isto e aquilo. Main achievement is to preach the gospel. Vocês têm um problema tratando de manter seus sentidos em seu lugar, porém meu interesse principal é pregar o Evangelho. To the church and do all that I can to bring honor to Jesus Christ in this day. A igreja e fazer tudo o que possa para trazer honra a Jesus Cristo. I'm here on earth and what time I have left on earth. Neste dia, enquanto eu estou aqui na terra e o tempo me resta na terra. To try to say something to you that would help you. Eu venho tratar de dizer-lhes algo que lhes ajudará. Something I studied after I went home this morning. What could I say tonight, Lord, that would help those people? Algo que estudei depois que fui para casa esta manhã, que poderia dizer, eu esta noite, Senhor, que ajudaria essas pessoas. Mighty message this morning on Brother Neville brought us about, I thought it was so wonderful how he said there, a doctor will diagnose the case, but the man that comes with a pan full of needles, he gives the injection. So I thought that was really a real cute little expression. I thought about that, the serum after the case is diagnosed, and so that's a very good thing. Atendo a essa poderosa mensagem esta manhã que nos trouxe o irmão Neville acerca, eu achei que foi tão maravilhosa como ele aí disse, um doutor, ele diagnosticará o caso, porém um homem que vem com uma caçarola cheia de agulhas, ele dá a injeção e assim achei que essa foi uma verdadeira e formosa expressão.
Pensei acerca disso, o soro depois que o caso é diagnosticado. E assim essa é uma coisa boa. I want to speak to you something or bring something to enlighten to you the promise of God for this age. Desejava falar-lhes algo, trazer algo para ilustrar-lhes a promessa de Deus para esta era. Something, not something that somebody else was in some other day, but something, and when them things are all right, we all... Não algo que outro, ou algum outro, era algum outro dia. Ainda que estas coisas estejam muito bem, todos nós nos referimos a essas coisas. Those things, but I thought I would try to bring something to your mind with these scriptures I got written here that would enlighten you to know, make you a better soldier in the field that you're fighting in now. To learn the tactics of the enemy so that you can block everything before he gets to you. See? That's the main thing, is to learn to keep the punches off of you. Porém, eu pensei que gostaria de recordar-lhes algo com estas escrituras que tenho aqui apontadas. Isto ilustrará para você, para fazer-te um melhor soldado no campo no qual estão lutando agora, antes que ele chegue a ti. Bem, essa é a coisa principal, é aprender a esquivar dos murros o mais que possas. Now, let us look now to this great, for a few minutes, this great sinful day that we're now living in. Agora vamos ver, por uns poucos minutos, este grande dia pecaminoso no qual estamos agora vivendo. Não creio que jamais houvesse um dia que eu alguma vez lesse na história. Ever was a day that I've ever read in history. There's been greater days of persecution when the children of God was put to death on every hand. But to see the deceitfulness of the enemy, we've never had a day like this we're now living. Tem havido dias maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram postos à morte a cada mão. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. It's the most cunning É o dia mais enganoso e astuto. day, and when I see that, it brings this, that the Christian has to be more on his toe today than he ever was in any age. Quando vejo isto, traz isto, que o cristão tem que estar mais em seus pés hoje, como jamais o esteve em qualquer era. In the days of the persecution of Rome to the church, a Christian make a mistake, he went into the arena. Agora, atrás, nos dias da perseguição por Roma, a igreja, um cristão comete um erro, foi à arena e lançado aos leões. The lions or something like that, when they found him being a Christian for his testimony. Ou algo parecido, quando eles lhe encontraram sendo um cristão por seu testemunho. His soul was saved because he was a purely unadulterated believer in God and gladly sealed his testimony with his blood as the veins let loose their holds in his body and the blood bleed out. He was with a loyal faith and say, "Receive my spirit, Lord Jesus." Porém, sua alma foi salva porque ele foi um crente puro de Deus e inadulterado e alegremente selou seu testemunho com seu sangue, enquanto suas veias se arrebentavam em seu corpo e sangravam, ele clamava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Now, the cunningness of the devil now makes the people believe that they are a Christian when they're not. Porém, agora a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs quando não são. There's the thing. Aí está a coisa. Seal, it's a more cunning day than it would be than when you had to seal your life away with your testimony. Você não tem que selar. É um dia mais astuto do que seria quando tiveste que selar tua vida com teu testemunho. Has set every cunning trap that he can he's a deceiver. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto que pôde. Ele é um enganador. Jesus told us in Matthew 24 how this day would be that we're living in, the most deceitful day that ever lived. So close that it would deceive the very elected of God, if it were possible. E em Mateus 24, Jesus nos disse como seria este dia em que estamos vivendo, o dia mais enganoso que alguma vez existiria, tão próximo que enganaria os escolhidos de Deus se fosse possível enganá-los. Now let's compare some scriptures or prophecies spoken of in the Bible for today and compare it with the day that we're now living in.
Agora vamos comparar algumas escrituras ou profecias faladas na Bíblia para hoje e compará-las com o dia em que estamos vivendo. In Timothy 3, we learned this, that the prophet said that it would come to pass in these days that man would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Compare that now just for a moment. We'll just brief it because we haven't that much time. Em 2 Timóteo 3, aprendemos isto, que o profeta disse que isso aconteceria nestes dias, que o homem seria impetuoso, vaidoso, amante dos prazeres mais que de Deus, implacável, caluniadores, intemperantes e aborrecedores do bem. Compare that now just for a moment. We'll just brief it because we haven't that much time to go through it all like we should duly take it, but just to highlight it so that you can see when you get home and study it. Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good. Compare isso agora só por um momento. Nós resumiremos porque não temos muito tempo para ir através de tudo isto como devidamente devemos tomar. Porém, apenas destacaremos para que assim possas ver quando chegares em casa e estudares. Impetuosos, vaidosos, amantes de prazeres mais que de Deus, implacáveis, caluniadores, intemperantes e aborrecedores do bem. Spirit spoke expressly that these things would be in the latter days. Agora, o Espírito expressamente fala que estas coisas seriam nos últimos dias. These days, the prophecy speaking to it. Isso com estes dias, a profecia falando a isto. We read also in Revelations 14, Agora leamos também Apocalipse 3:14. 3:14 rather, the Laodicean church age, that how the church should be in this last day. Já era da igreja de Laodiceia de como estaria a igreja neste dia final. It says it was set as a widow and had need of nothing. It was rich and increased in good, and know it not that they were poor, miserable, wretched, blind, and naked, and didn't know it. Diz que se assentaria como viúva e não teria falta de coisa alguma. Era rica e abastada em bens, sem saber que é uma miserável, cega e nua, e não sabia. Now remember, he's speaking to the church. Agora recordem, ele está falando à igreja desta era. Of this age, wretched, blind, naked, and don't know it. Miserável, cega, nua e não sabe. Praise, that last word is what makes it so striking. They think that they are well filled with the Spirit. Essa última palavra é que o faz tão golpeante. Eles creem que estão bem cheios com o Espírito. Already, the Laodicean church age is the Pentecostal church age. Que estão preparadas. A era da igreja de Laodiceia é a era da igreja pentecostal, porquanto é a última era da igreja. It's church age. Luther had his message, Wesley had his message, and Pentecost had their message. Also it said that because you are lukewarm, neither hot or cold, the emotions of the outside, the mental conception of the gospel. Lutero teve sua mensagem. Wesley teve sua mensagem. Pentecostes teve sua mensagem. Também diz, porém, porquanto és morno e não és frio ou quente, as emoções de fora, a concepção mental do Evangelho. Because he said you're that way, I'll spew you out of my mouth. In other words, it made him sick to see the church in that condition. And they spewed him out. And he was on the outside of the church trying to get back on the inside in that awful Laodicean church age. Porquanto, ele diz, tu estás nessa forma, te vomitarei da minha boca. Em outras palavras, lhe infirmou ver a igreja nesta condição. E recordem, eles o vomitaram fora e estava fora da igreja, tratando de regressar ao interior nessa horrenda era da igreja de Laodiceia. God of this world, today, the worship person of this world today is Satan.
And the people are ignorant of worshiping Satan. O Deus deste mundo, hoje, Satanás é a pessoa adorada deste mundo hoje, e pessoas ignorantemente adoram a Satanás. Satan impersonating himself as the church. Porém, é Satanás personificando-se a si mesmo como a igreja. As the church. They worship Satan thinking that they are worshiping God through the church. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja. It's the way Satan has done it. Oh, you say, but wait a minute. We preach the Word. Look back here at my text tonight. Amen. Satan was the one who preached the Word to Eve first. God has said. Você diz, porém, espere um momento. Nós pregamos a palavra. Volte e olhe aqui em meu texto esta noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. Deus tem dito, vem? It's that misconstruing that part of the Scripture that applies to the day. He'll let you know all Jesus did was perfectly well. É essa má interpretação dessa porção das Escrituras que se aplica ao dia. Ele te permitirá saber que tudo o que Jesus fez foi perfeitamente bom. All that Moses did was perfectly well. But Ele te permitirá saber que tudo o que Moisés fez foi perfeitamente bom. the promises that they gave for this day, then that was applied to another age. Porém, quando tomar as promessas que eles deram para esse dia, então isso foi aplicado a outra era. All he has to do, see, is to get the people to believe it that way, and that's all. Isso é tudo o que ele tem que fazer, vem? É fazer com que a gente creia nessa forma, e isso é tudo. And not take one word away from it or add one word to it. But that's what he does. Porque não se pode tirar uma palavra a isto ou acrescentar uma palavra a isto, mas isso é o que ele fez. People ignorantly worshiping Satan, thinking they are worshiping God. As pessoas ignorantemente adoram Satanás, crendo que estão adorando a Deus. As we are warned by prophecy in 2 Thessalonians that Conforme estamos sobre aviso por profecia em 2 Tessalonicenses, 2 Thessalonians, the 2nd chapter. Let's just get it a moment if I can right away. I'd like to read that just I believe 2 Thessalonians. I got the scripture here and say, vamos obtê-lo um momento pela profecia em 2 Tessalonicenses. Se posso, rapidamente. Me agradaria ler aqui, tenho a escritura. We beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus and by the gathering together unto him. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Of the Lord and the gathering to him as God will gather his people to him in the last days. The gathering of the people to the Lord. Not to the church, to the Lord. Gathering together unto him. Vem a vinda do Senhor e o ajuntamento com Ele. Como Deus recolherá seu povo e Ele nos dias finais, a reunião da gente do Senhor. Não a igreja, ao Senhor, o ajuntamento com Ele. Soon shaken in your mind or troubled. Troubled neither by spirit nor word nor by letter, as from us, as the day of the Lord is at hand. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin, watch what he is now, a man of sin be revealed, the son of perdition, that was Judas, see, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. The deceitfulness of the church of today. See, the son of perdition, the devil. Amen. The son of perdition, the devil. Then people worshiping Satan in this day thinking they're worshiping God.
esse engano da igreja hoje. Vem o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus. But they're worshiping him through a creed, a man-made denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of. No matter how much the Word of God, a promise for this day, is preached and vindicated, they still won't believe it. Amen. They won't believe it. Porém, estão lhe adorando através de um credo. Denominações feitas pelo homem, credos que têm trazido as pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para este dia é pregada e vindicada, eles nem assim creem. Then why? We wonder why. Why won't they believe it? Então, por quê? Nós perguntamos, por quê? Por que não? Por que não creem? But he'd do a certain thing and he does it. Quando Deus disse que ele faria certas coisas e as faz, Still they turn their back from it, turn away from it. mesmo assim voltam suas costas e se retiram. Just as Eve knew that what God said God would do. Se retiram, tal como Eva sabia o que Deus disse, Deus faria. Turned her back on it to listen to what he had to say. Just remember, in other ages, it's always been the same thing. In every age, it's always been that Satan tries to pervert that word to them, making them see some other age. Porém, virou suas costas a isso para atender ao que ele tinha que dizer. Apenas recordem, em outras eras, sempre tem sido a mesma coisa. Em cada era, sempre acontece que Satanás trata de perverter-lhes essa palavra a eles, fazendo-lhes ver alguma outra era. See, Satan was in that bunch of Jewish teachers and rabbis and priests trying to tell them to keep the law of Moses when the very word said that in that day the Son of Man would be revealed. See? Notem, quando Jesus vem, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes tratando de dizer-lhes que guardassem a lei de Moisés, quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. He would reveal himself. So they was trying, as long as they kept them religious and on the law of Moses, see what he did? He was trying to tell them that part of the word is just exactly right, but this man isn't that person. See how deceiving he is? That's that real day of deception. Vem, que ele se daria a conhecer. Assim eles estavam tratando de, contanto que eles se mantivessem religiosos e na lei de Moisés, veio o que ele fez? Estava tratando de dizer, essa parte da palavra é exatamente correta, mas esse homem não é essa pessoa. Veem quão enganador é ele? Esse verdadeiro dia de decepção. And now is Satan establishing his kingdom in the earth. That's Tem sido e agora é Satanás estabelecendo seu reino na terra. exactly why he's doing it. For he wants to establish his own kingdom as a businessman that's not a Christian. Esse é exatamente o porquê ele o está fazendo. Porque deseja estabelecer seu próprio reino como um homem de negócios que não é um cristão. Every scheme he can to make you see something the wrong way. If he's got a purpose and a personal gain in making you doing that, making you seeing it that way, he'll show you everything he can to keep you off from the truth of it. Amen. Because he's got a feeling only for himself. No matter Ele trabalhará cada ardil que possa para te fazer ver algo do modo errado. Se ele tem um propósito e uma ganância pessoal em te fazer isso, fazendo-te vê-lo dessa forma, ele te mostrará tudo o que possa para manter-se separado da verdade, porquanto ele tem um sentimento só para si mesmo. lies and cheats and whatever more, he's got personal gain, and that's why Satan's done this. And he's worked through the ministry to do it. Não importa quão muito ele tenha que enganar e o demais, tem uma ganância pessoal. Esse é o porquê Satanás tem feito isto. As God promised he would do. Ele tem trabalhado através desse ministério. Now, he began by a religious deceit in Eden and has continued ever since. Not by setting up a bunch of communists. Communists has nothing to do with. Agora, ele começou por meio de um engano religioso no Éden e tem continuado desde então. Não preparando um grupo de comunistas.
Os comunistas não têm que ver nada com isso. It's the church that's where you have to watch. É a igreja aí onde tem que vigiar. It's not the communists that would deceive the very elected. It's the church that'll deceive the very elected. Ei, não são os comunistas os que enganarão aos escolhidos. É a igreja a que enganará os escolhidos, vem? The communists, we know Não são os comunistas. by God they're antichrist, sure they are in principle, but they Sabemos que eles negam a Deus e são anticristos. the Antichrist. The Antichrist is religious, very religious, and can quote the scripture and make it look so plain as Satan did back there in the beginning. Seguro que são. Em princípio, porém, eles não são anticristo. O anticristo. O anticristo é religioso, muito religioso, e pode citar a Escritura e fazê-la ver tão singela como Satanás fez ali atrás, no princípio. Everything right now, God has said, thou shalt not eat every tree of the garden. Ele citou tudo. Deus tem dito, não comereis de toda árvore no jardim. She said, yes, we may eat of all the trees of the garden, but there is a tree in the midst of the garden that God said not to eat, for not even touch it, because the day we did, that day we die. Vem, ela disse, sim, podemos comer de todas as árvores do jardim, mas há uma árvore no meio do jardim que Deus tem dito para não comermos dela, nem mesmo tocá-la, porque no dia em que o fizermos, nesse dia morreremos. Said, oh, surely you'll not. Ele disse, oh, seguramente But let me give you the reason não why God morrereis, said mas deixa-me mostrar-te a razão por que Deus disse isto. is because, see, now what he quoted this truth, you see. He said, it'll open your eye. É porque você, agora, o que ele citou era verdade. Vem, vocês? Ele disse, vos abrirá os olhos e vos Make fará you know good conhecer and wrong. o bem You'll e be o mal. like God. You can do it. That's just what he wants to do, and that's just the same thing he's trying to do today. Pois sereis como Deus, se podeis fazê-lo. Isso é exatamente o que ele quer fazer, e essa é a mesma coisa que está tratando de fazer hoje. Religious deceit since the very beginning of Eden and has been ever since. In Adam's time, it was a deceit. Tem sido um engano religioso desde o princípio no Éden, e tem sido desde então. Noah's time, it was a deceit. In Jesus' time was the same, and now is the same. The same way of religious deceit. No tempo de Adão foi um engano. No tempo de Noé foi um engano. No tempo de Jesus foi o mesmo. E agora é o mesmo. E nessa forma, um engano religioso. Now we will notice the earth when God had it under control. Agora notaremos a terra quando Deus a tinha sob seu controle. When God had it under his control, then when Satan took over by rejecting the word of God. Então, quando Satanás tomou posse, rejeitando a palavra de Deus, Time had the earth under his control. uma vez Deus teve a terra sob seu controle. He set it in this orbit, he put it, make it work, he done everything, had it in his control. Now Ele a pôs em órbita, a pôs a funcionar, ele a fez toda e teve o seu controle. compare that with after Satan took it in his control. Agora, comparemos isso com depois que Satanás a tomou em seu controle. Took God 6,000 years. Agora, tomou a Deus 6.000 anos. Didn't take him that long, but he took that long. Não tomou a ele esse tempo, porém, ele Years, tardou because we're esse taught tempo. that one day in heaven is 1,000 years on earth, and it was 6,000 years or 6 days that God built the earth. Now, it took God 6,000 years to establish it, plant it with good seeds, and to 6.000 anos, porque nos foi ensinado que um dia no céu é 1.000 anos na terra. E foram 6.000 anos ou 6 dias em que Deus construiu a terra. forth everything after its kind. Everything must come forth of its kind. All of his seeds were good, and so it must bring forth after its kind. God took 6,000 years. Finally, when Agora tomou Deus 6.000 anos para estabelecê-la, semeá-la com boa semente e produzir tudo segundo o seu gênero. Todas as sementes eram boas e assim devia produzir segundo o seu gênero. Deus tomou 6.000 anos. made, and finally, we finally arrived with its headquarters of the earth in a beautiful spot
laying east of Eden called the Garden of Eden. God made the world's headquarters in the Garden of Eden in Egypt. Right at the east end of the garden was the headquarters, and over the whole situation, He put His Son and His Son's wife over all of it. Right? What God did. He... Finalmente, quando Ele teve tudo feito e finalmente chegamos com sua sede da terra num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado Jardim do Éden, no Egito, justamente ao extremo leste do jardim estava a sede. E sobre toda a situação ele pôs seu filho e esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é certo, isso é o que Deus fez. Put them in full control. Ele os pôs em pleno controle. Speak to the winds and they would cease to blow. Eles podiam falar aos ventos e os mesmos cessariam de soprar. Speak to the tree and it would move from here to there. Falaria a árvore e esta se moveria daqui para ali. Lion and the wolf fed together and O leão e o lobo comiam juntos, lay down with them. e o cordeiro se deitava com eles. So evil. It was perfect peace, perfect harmony, everything in perfection. And when God had it under His control. Não havia maldade, era paz, perfeição, quando Deus a tinha sob seu controle. Notice he had his world, he had all in operation, he had everything coming, everything eating vegetation, nothing to die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing. It was just perfect. Harmonia perfeita, tudo em perfeição. Notem, ele tinha seu mundo, ele o tinha em operação, tinha tudo funcionando, todos comendo vegetação. Nada para morrer, nada para ser arruinado, nada para ser danificado, nada. Tudo era exatamente perfeito. Over it all, He placed His beloved children, His son and His daughter, a husband and wife, to control it. E sobre tudo ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um esposo e esposa para controlá-lo. God was so satisfied, and He rested from all His works at the seventh day, and hallowed this seventh day. Deus estava tão satisfeito e repousou de toda a sua obra no sétimo dia, e abençoou este sétimo dia para si, o sábado. Because God looked it all over after you've been 6,000 years and molding it and fixing it out, making it come into existence and put the mountains up and make the volcanics push the mountains up and the things that taken place in the eruptions, dried it off and fixed it the way you had it, and it was a beautiful place. Porque Deus o inspecionou completamente depois de haver estado 6.000 anos moldando e preparando, fazendo vir à existência, e levantou as montanhas e fez os vulcões, e empurrou para cima as montanhas e as coisas que haviam tido lugar nas erupções, as secou e as arrumou na forma que ele as tinha, e foi um formoso lugar. Nothing like it. Não há nada semelhante. Dices of God, the great dinosaurs and whatever more crawling through it, and of the great animals, no harm in them. They were... Os grandiosos paraísos, os grandes dinossauros e qualquer coisa mais, arrastando-se através disso, e os grandes animais, não havia maldade neles. Gentle as a little kitten. They had nothing at all, no sickness, no sorrow, not one disease germ on the earth. Eram tão mansos como um gatinho. Não tinha absolutamente nada, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, nenhum germe de enfermidade na terra. What a place. The great birds swinging from tree to tree, and Adam could call him by name, and they'd fly up on his shoulders and coo to him. And, oh, what a wonderful place God had. Oh, que lugar! As grandes aves saltando de árvore para árvore, e Adão lhes podia chamar por nome, voariam sobre seus ombros, arrulhando para ele. Oh, que maravilhoso lugar tinha Deus! And then made one of His attributes. E então de seu próprio corpo fez um de seus atributos. From His own body. God has attributes in His body, like you are an attribute of your Father.
Deus tinha atributos em seu corpo, como você é um atributo a seu pai. And you notice, you was in your grandfather's grandfather's grandfather. E notarão, estivesse no avô do avô de seu avô. In that, say, we'll take it down to like you and your father. Por isso, o analisaremos como tu e teu pai. Now, you did not know anything when you were in your father. Agora, vocês não sabiam nada quando estavam em seu pai. The germ of life comes from the male. O germe de vida vem do macho. It's a blood cell. The O macho tem a célula de sangue. has the egg. A mulher tem o óvulo. Therefore, the blood cell has the life in it. Então, portanto, a célula de sangue tem a vida em si. You were in your father. You actually know nothing about it, but yet science and God's Word. E então, quando estavas em teu pai, você realmente nada soube disso. Porém, mesmo assim, a ciência e a palavra de Deus You were in your father, but you know nothing about it. provam que estivestes em teu pai, porém nada sabias disso. And the father longed to know you. Porém, então, pai anelou conhecer-te. And with the union of connection with mother, then you were made known to father. E com ligação com a mãe, então você foi dado a conhecer ao pai. Now you are your father's attribute. Agora és um atributo de teu pai. You look like him, and you've got parts of your body that looks like your father. Te pareces a ele, tens partes de teu corpo que se parecem às de teu pai. That's the way God was in the beginning. Agora essa é a forma em que Deus foi no princípio. Every of God and every daughter of God was in God at the beginning. You Cada filho de Deus e cada filha de Deus estavam com Deus no princípio. now, but you were there. He knowed it. And He wanted you to become so He could contact you, speak with you, and love you, and shake your hands. Don't you want? Você agora não o recorda, porém estivestes ali. Ele o sabia e desejou que viesses a ser, para assim ele poder fazer contato contigo, falar contigo e amar-te e dar-te um aperto de mãos. Boy, isn't it a great day when your boy can come home and sit down at the table when he comes back from the battlefield or something other scarred up? How you fix the dinner, you kill a fatted calf or whatever more and prepare for him? It's your own flesh and blood. Não desejas que teu próprio moço? Não é um dia grande quando teu moço possa vir ao lar e assentar-se à mesa, quando ele regressar do campo de batalha ou alguma outra coisa ferido? Como prepararias a comida, matarias o novilho mais gordo, ou o que for prepararia para ele? É a tua própria carne e sangue. And He was in you. You didn't know Him then, but you knew He was there. E ele esteve em ti, então não lhe conhecias, mas sabias que ele estava aí. So God knew that we would be here. E assim Deus sabia que nós estaríamos aqui. But then He put us in flesh so that we'd be contacted, and in order He could contact, He become one of us. Porém, então ele nos pôs em carne para assim fazer contato conosco. Become Jesus Christ, the Son of God Himself, the fullness of the manifestation of God. Then A fim de que pudesse fazer contato, se converteu num de nós. Quando se converte em Jesus Cristo, o Filho de Deus, por si a plenitude da manifestação de Deus. that was God's purpose to display His attributes in fellowship. Portanto, esse foi o propósito de Deus para expor seus atributos em confraternidade. My Father, I knew nothing about it, but when I become His Son, and Quando eu estive em meu pai, não sabia nada, porém, quando me converti em seu filho, I was an attribute, a part of my Father. e nasci nele, fui atributo, parte do meu pai, e você é parte de seu pai. You're a part of your Father. And as children of God, we are a part of God's attribute that was in Him, made flesh like He was made flesh, so we can have fellowship one with the other as a family of God upon the earth. E como filhos de Deus,
somos parte dos atributos de Deus que estavam nele feitos carne, como ele foi carne, para assim podermos confraternizar um com o outro, como uma família de Deus sobre a terra. Purpose at the beginning. E esse é o propósito de Deus no princípio. What God wanted at the beginning. He had everything under control, and He turned man over into the Garden of Eden on free of our agents and said, Son, it's yours. What a beautiful... Sim, Senhor. Isso é o que Deus desejava no princípio. Ele tinha tudo sob controle e colocou ao homem no jardim do Éden em ações de livre arbítrio. Filho, é teu. Que formoso lugar. God was so satisfied till He just went back and rested from all of His works. Every tree never brought forth thorns and thistles. No berries ever come off of a thorn tree. Everything was perfect. All seeds were perfect. Everything was in perfect condition. Deus estava tão satisfeito até que regressou e descansou de todas suas obras. Cada árvore nunca produziu espinho e cardos. Nenhum morango jamais saiu de uma árvore espinhosa. Tudo era perfeito, toda semente era perfeita. Tudo estava em perfeitas condições. Then, when He went to take a little rest, His enemy slipped in with deceit and took it over by misinterpreting His program to His children. Então, quando foi tomar um descansozinho, seu inimigo se deslizou para dentro com engano e tomou posse ao interpretar mal seu programa a seus filhos. When He put trust in His own child, as you put trust in your daughter when she goes out at night with a man, when you put trust in your son when he has to go with a drinking boy or smoking boy, see, He put trust in His son that he would not do anything wrong. Quando ele depositou confiança em seu próprio filho, como você deposita confiança em tua filha quando sai de noite com um homem, quando depositas confiança em teu filho, quando ele tem que ir com um moço que bebe ou um moço fumante. Every word that he said, but the enemy slipped in, like that greasy slicker that would take out your daughter and misbehave himself, or some woman would go out with your son, and the same thing. See, he slipped in, the enemy. Ele depositou confiança em seu filho, que ele não faria nada mal e guardaria toda a palavra que ele disse, porém o inimigo se deslizou para dentro, como esse trapaceiro engraxado que tirará fora tua filha e se comportará mal, ou alguma mulher sairia com teu filho e pela mesma forma, veem? God slipped in and misinterpreted the word to Eve. Ele se deslizou para dentro e interpretou mal a palavra para Eva. This fall, it has took over and possessed the Garden of Eden himself. He took it over, and now he has had 6,000 years of deceitful rule. Agora ele, por meio desta queda, tem tomado posse e por si possuiu o jardim do Éden. Tomou posse e agora ele tem tido 6.000 anos de senhorio enganoso. Deceiving the people, God's children, as he did then, because they were based on free moral agency to act any way they wished to, and believing that they would act right, or trusting they would act right, then they come with the wrong act and sold their birthrights, as Esau did, for the world. E as pessoas, os filhos de Deus, como tem feito então, porque estavam baseados em ação de livre-arbítrio, para atuar em qualquer forma que desejassem, crendo que eles atuariam corretamente ou confiando que atuariam corretamente, então vieram com um ato errado e venderam suas primogenituras, como fez Esaú pelo mundo, e Satanás ganhou e tomou posse. Satan won it, and he took it over, and he's had 6,000 years to build up his Eden, as God had 6,000 years to bring his Eden to a close. E ele tem tido 6.000 anos para construir seu Éden, como Deus teve 6.000 anos para trazer seu Éden a uma conclusão e por engano. Deceit of the word of the people. Engano da palavra ou da gente. Established his own Eden in this earth in sin. Agora estabeleceu seu próprio Éden nesta terra em pecado.